nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Pai do Senhor, amados, vamos colocar de pé, vamos iniciar o culto, vamos adorar o Senhor. Mais uma noite especial, mais uma noite que nós somos presenteados, o privilégio de podermos estar na casa do Pai, na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque Tu tem nos dado, Senhor, o dom da vida, porque podemos estar aqui mais uma vez, porque podemos, ó Pai, estar na Tua casa, porque podemos, Senhor, estar na Tua presença. Muito obrigado, ó Pai, por cada irmão, por cada irmã que está aqui hoje. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua glória nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, porque Tu vem ao nosso encontro, Senhor. Nós não somos merecedores, ó Pai. Só a Tua graça, Senhor, só a Tua graça realmente, ó Pai, nos transforma e nos dá condições de chegarmos, ó Pai, na Tua presença para Te adorar. Que essa noite, Senhor, Tu possas vasculhar o nosso coração, que o Teu Espírito possa nos sondar por completo, sondar a nossa alma, e havendo ali, ó Pai, algum caminho mau, alguma situação, ó Pai, que Te desagrada, que Tu possa, Senhor, anular em nome de Jesus. Que Tu possa, Senhor, tomar, ó Pai, o nosso coração, quebrar e fazer de novo. Queremos, ó Pai, verdadeiramente ser adoradores. Somos resgatados pelo sangue de Cristo Jesus e vamos celebrar isso nessa noite. Mas, Pai querido, nós precisamos ser transformados a cada dia. E por isso, Senhor, nessa noite, nós chegamos aqui diante de Ti, ó Pai, nos humilhando, nos quebrantando, Senhor, na Tua presença, no início desse culto, para dizer, ó Pai, que Tu és o único, ó Pai, a razão de estarmos aqui, o motivo de estarmos aqui. Tu és a razão do nosso viver, ó Pai. E nós, ó Pai querido, estamos aqui para declarar isso e glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome e dizer, ó Pai, que nós chamamos. Toma a nossa vida nas Tuas mãos. Encha, ó Pai, encha a nossa vida com a Tua presença. Derrama do Teu óleo sobre nós, ó Pai, para que possamos sair daqui, ó Pai, mais uma vez tratados, sarados, impactados. Pai querido, abençoa aqueles que estão em casa, cada irmão, cada irmã que está na sua casa assistindo, que por alguma razão não pode estar no templo, ó Pai, ou porque está muito distante, ou porque, ó Pai, está enfermo, ou porque é do grupo de risco. Pai querido, mas que o Teu Espírito Santo alcance cada irmão e cada irmã no seu lar, para que a sua casa seja a igreja nesse momento. Toma, Senhor, toma aqueles que estão enfraquecidos, desanimados, abalados. Dê um sacode, Senhor, com Teu Espírito, para que possam ser avivados, para que a Tua igreja seja avivada nesse tempo, Senhor. A Tua igreja precisa ser renovada, avivada nesse tempo, ó Pai. Venha sobre nós, seja glorificado, seja adorado, seja exaltado, hoje, em todo o tempo. Queremos celebrar a Ti com o nosso viver. Que, ó Pai, aquilo que falarmos através de cânticos ou palavras sejam, ó Pai, testemunho do que vivemos, para que assim possamos ser encontrados como verdadeiros adoradores. Nós colocamos nas Tuas mãos a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Mesmo no distanciamento, sinta-se abraçado, sinta-se envolvido pelos braços uns dos outros, porque somos um só corpo em Cristo Jesus. Amém?
Vamos adorar o Senhor nesse momento? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, só tu és, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Nós te adoramos, Senhor, porque cremos que o seu reino não é só nessa terra, o seu reino é eterno. E tu disse que estaria conosco, Senhor, neste momento, nessa vida aqui na terra, que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, Jesus na terra venceu. E se Ele venceu, se Ele é por nós não temos o que temer. Amém?
seja dada ao nosso Deus. Vamos ofertar ao Senhor nesse momento. Vamos consagrar os dízimos, as ofertas. Nosso Deus, Ele nos sustenta. Eu sempre digo isso. Nós não entregamos o dízimo para receber. Nós fazemos isso porque Ele já nos deu. E em gratidão, em alegria, como obediência, nós colocamos diante dEle um pouco daquilo que Ele nos deu. Vamos consagrar. Senhor, nós colocamos na Tua presença um pouco, ó Pai, da provisão que Tu tens nos dado a cada dia. É um tempo, Senhor, em que o nosso país passa por um momento difícil, mas o nosso Deus vai muito além de que toda crise, e Tu tens nos sustentado. Nós colocamos agora aqui, Senhor, como prova da nossa gratidão pelo Teu cuidado e pela Tua provisão em nossa vida, os nossos dízimos e ofertas, consagramos a Ti, que Tu, ó Pai, possa tomá-los e abençoar, para que, ó Pai amado, a Tua obra possa crescer cada dia mais e mais nesse lugar. Toma nas Tuas mãos e abençoa a cada irmão e a cada irmã, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia
em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17. Nós vamos ler do 49 ao 58. 1 Samuel 17, do 49 ao 58. Diz assim a palavra do Senhor. E Davi pôs na mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra os filisteus com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. E então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, de Saaraim até Gade e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército: de quem é filho esse moço? Abner. E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho esse moço? E voltando, pois, Davi de ferir os filisteus, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, belenita. Senhor, mais uma vez, nós te pedimos, ó Pai, tome esse lugar, ó Pai, e enche com a tua presença, para que a tua palavra, Senhor, encontre lugar no nosso coração, para que possamos estar totalmente, ó Pai, abertos, prontos para receber o que tu quer falar com cada um de nós nessa noite. Abençoa o teu povo, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, queridos. Nós já falamos do chamado de Davi, como que Davi, ele na verdade era improvável, o último dos irmãos, o desprezado. Nós falamos isso na primeira mensagem, o Davizinho, o improvável Davi, e ele foi ali então chamado por Deus, né? O sacerdote, profeta foi lá e ungiu Davi na frente dos irmãos que o desprezavam. E a gente já viu isso, e a gente já viu que a unção na vida de Davi fez uma diferença imensa para Davi. Mas no dia seguinte da unção, as provas continuavam. Davi continuou sendo desprezado, desconsiderado, voltou para o pasto para tomar conta das ovelhas e foi colocado simplesmente como um ninguém, como ele já era antes. Não mudou as coisas ao redor
da vida de Davi depois da unção. Depois da unção, os problemas continuam os mesmos, as pessoas continuam as mesmas, as batalhas, as afrontas continuam as mesmas. O que muda na unção é quem é ungido. Quem muda somos nós. As lutas continuam, mas nós precisamos ser transformados pela unção. Isso nós vimos na semana passada, na mensagem passada. E aí Davi vai até os irmãos, estou fazendo a introdução com um pequeno lembrete, lembrando aqui o que foi da semana passada. Davi vai até então o campo de batalha, levar lá um lanchinho para os seus irmãos. Ele foi promovido a motoboy, ele foi fazer o delivery, entregar o lanchinho para os irmãos, e ele então chega lá no campo de batalha. Enquanto ele deixa lá o lanchinho e vai perguntar aos irmãos se está tudo bem, enquanto ele está naquele momento ali, naquele lugar, ele escuta alguém lá no meio do arraial, uma planície muito grande, o exército filisteu de um lado, o exército de Israel no outro, e ele escuta alguém gritando: tem algum homem aí para vir lutar contra mim? E Davi, ele se incomoda com aquilo e fala assim: não tem homem em Israel, não tem ninguém com coragem nesse povo aí de Israel, nesse exército. E o exército está ali omisso. Detalhe importante: o filisteu Golias fez isso durante 40 dias, 2 vezes por dia. 40 dias, todos os dias, o gigante ia lá no meio e gritava: tem alguém aí? Algum corajoso? Algum homem para vir lutar comigo? E depois de 79 vezes que aquele exército baixou a cabeça e ficou intimidado, sem coragem, com medo, sem a mínima reação diante daquilo, agora era já 80 vezes que Golias estava fazendo isso. Só que ali no meio tinha um garotinho improvável, o Davizinho. E enquanto ele está ali, ele ouve aquilo. Davi, que tem uma unção na vida dele, que ninguém acredita na unção que estava sobre ele. Lembra que eu falei isso semana passada? Ninguém acredita na unção que está sobre a tua vida. Ninguém acredita na unção que estava sobre a vida de Davi. Davizinho está ali, o coração dele começa a tremer, enquanto todos abaixam a cabeça, enquanto todos ficam ali paralisados, acomodados, com medo daquela ameaça, com medo daquela afronta. Todos estão parados ali. E eu falei na semana passada que o exército aqui de Israel representa a igreja de hoje, que muitas vezes está paralisada e com medo das afrontas. Davi olha para o irmão dele, o fortão, que todo mundo achou que era ele que deveria ter sido ungido, e pergunta: ué, cara, tu não vai lá não? E o irmão dele fala assim: fica quieto, moleque, te mete nisso não, que isso aqui, rapaz, tu vem aqui complicar minha vida, vai que os outros escutam, me bota lá na frente, como é que eu fico? Tem outros, e o problema é sempre achar que tem outros. Mas quem tem a unção não fica parado. Quem foi ungido pelo Senhor sabe que tem que fazer a diferença. Quem foi ungido pelo Senhor sabe que tem que ir além. Não pode ficar parado. E aí Davi escuta aquilo e fala assim: não, isso não pode ficar assim não. Quem é esse filisteu, esse incircunciso, que acha que pode chegar aqui, afrontar ao Deus Todo-Poderoso, afrontar a igreja de Deus, afrontar o exército do Senhor? Quem é ele? Ele não é nada. E ele fala: não, deixa comigo, eu vou. E todo mundo fala assim: Davizinho, tu não pode, cara, dá para tu não, isso aí é areia demais para o teu caminhão. Ele disse: não, deixa comigo, eu vou, fala com Saul. E aí, destaque da frase o texto que ele manda dizer: diga para Saul, não desfaleça o teu coração e nem de ninguém por causa dele, porque esse teu servo aqui vai lá lutar.
E Saul bota a armadura dele, a armadura de Saul, coloca em Davi e fala assim: então vai lá, não tem ninguém mesmo, é só tu, então vai. Mas Davi não consegue nem andar com aquele negócio. E aí Davi então tira aquilo tudo e fala: ó rei, com todo respeito, mas não é com o teu projeto, não é com a tua estratégia, não é com os esquemas humanos que eu vou vencer esse gigante, não é com os projetos humanos, porque tem coisa, irmãos, que não tem diploma que vence. Só a unção do Senhor sobre a vida de um homem, de uma mulher, pode fazer diferença para que aconteça algo extraordinário, algo sobrenatural. Não existe diploma que realize o sobrenatural. Eu sou formado em estratégia, eu sou formado em coach, eu sou formado... Queridos, eu não estou dizendo que isso é ruim, pode até ser bom, mas não serve para fazer o sobrenatural acontecer no meio da igreja. O que faz o sobrenatural acontecer no meio da igreja é a unção do Senhor na vida do homem e da mulher que está com o coração aberto para adorar a Deus e obedecer. Davi falou: não adianta. Mas tu vai com o quê, Davi? Não, olha só, eu tenho muita habilidade não. Eu sei tocar harpa, mas eu acredito que o gigante não vai cair só eu tocando harpa, não. Mas eu tenho também uma boa pontaria e uma funda. E é isso que eu vou usar. Você fala: até maluco. Ele fala assim: então tá aí, tá tudo pronto, cadê as pedras? Ele falou: não, pedra eu também não tenho não. Pedra, na hora que eu estiver no caminho, quando chegar lá perto, eu pego lá as pedrinhas necessárias. E Davi vai então para o confronto. E aí é que começa a mensagem de hoje. Davi passa pelo caminho, pega 5 pedras, bota no alforje e vai ao encontro de Golias. E quando ele vai para encontrar Golias, ele está ali diante daquele homem imenso. Golias era chamado de campeão, uma máquina de batalha, uma máquina de guerra, um soldado preparado, mestre em lutas, mestre em guerra, um homem muito alto. Diz o texto que no versículo 4 do capítulo que nós não lemos esse versículo, né, mas porque o texto é muito longo, mas leia em casa, né? No versículo 4 diz o texto que ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Um côvado equivale a 2 palmos, que é 44,4 centímetros. 1 palmo, 22,2 centímetros. 13 palmos, né, que ele tinha de altura. 13 palmos dava 2,88 metros de altura. Mais ou menos a parte de cima daquela caixa de som ali. Era a altura de Golias. Davizinho, pouco mais de 1,5 metros. Precisaria de 2 para ficar mais ou menos na altura. Mais ou menos, 2 Davizinhos. Está lá o gigante, Golias. Golias era conhecido como campeão. Nosso país teve um campeão. Quem aqui nunca ouviu falar de Ayrton Senna da Silva? Talvez um dos brasileiros mais bem lembrado. Eu não me lembro, em todo momento, em toda a história, de ter ouvido alguém falando mal do Ayrton Senna. Um cara que conquistou o coração de todo mundo. Um cara simples, um campeão que nos representava.
Havia uma glória sobre ele, porque ele vivia vencendo. E ele vencia cada desafio impossível. E todos nós nos mirávamos nele. E na morte dele, foi assim uma comoção. Quem viveu nessa época, né? Foi uma comoção. Nunca nesse país alguém botou tanta gente na rua no seu enterro. Nunca. Porque ele era parecia que era nosso parente que estava ali. Nos representava. Mesmo que a gente nunca sequer tenha se aproximado dele. Mas a gente tinha a impressão de que era alguém muito próximo. Que era um parente. Que era alguém da nossa casa. Era o sentimento que havia. Ele era um campeão. Havia uma glória nele. Eu estou citando isso para poder a gente entender quem era Golias para os filisteus. Os filisteus confiavam em Golias. E ele confiava nele mesmo. Golias, ele era autoconfiante. E ele era um campeão, ele vencia. Então tinha uma glória sobre ele, porque ele não perdia a batalha. E os filisteus confiavam nele e projetavam nele a sua vitória. Tanto é que deixaram ele lá. Havia um exército muito grande, mas ele foi sozinho. E é ele que ia afrontar o exército de Israel. Porque todo mundo confiava nele. Golias não perde. Golias é o nosso campeão. Golias é o nosso representante. A glória de Golias é a nossa glória. É isso que estava no coração. E do outro lado, tinha alguém que não tinha glória nenhuma. Alguém que aos olhos humanos não era campeão. Pelo contrário, ninguém nem sabia quem era. Nem o chefe, capitão do exército, nem o rei Saul. Ninguém sabia quem é esse moleque. Quem é esse moleque? Enquanto todos estão recuando, aquele gigante, aquele campeão está ali 40 dias, 80 vezes, desafiando o exército, afrontando o exército, e todo mundo ali recuado, todo mundo ali paralisado, acomodado. Mas quem tem a unção não recua. Quem tem a unção entende que o desafio é com ele. Não importa se tem rei, o negócio é comigo. Não importa se tem outro maior, o negócio é comigo. E aí Davi fala para Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Eu vou lutar. Primeira pergunta que eu quero fazer para você, meu irmão, minha irmã que está aqui, irmão e irmã que está em casa. Primeira pergunta que eu quero fazer: quem tem lutado por você? Alguém provavelmente está lutando por você. Quem tem lutado por você? A segunda pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: por quem você tem lutado? São duas questões muito importantes, irmãos. Porque nós temos que ter alguém que luta por nós, mas nós também precisamos ser alguém que luta por outros, porque nos é confiado missão, tarefa. Na primeira mensagem eu falei sobre isso. Ninguém nasceu por um acaso. Você pode estar lá sozinho no deserto, sozinho no pasto, só tu e as ovelhas, conversando com ovelha, porque não tem ninguém para conversar contigo. Você pode ser o último de muitos irmãos talentosos, grandes, mas você não é
um ninguém. Deus planejou você. Deus tem um projeto na tua vida e através de você. Então nós temos que lutar por alguém também. Tem sempre alguém lutando por nós. E nós precisamos lutar por alguém. É nossa missão. Temos um grande desafio. E esse desafio é maior do que nós. Senão não seria desafio. Aos olhos dos homens, eu e você talvez a gente parece que não vai conseguir. Ih, coitado. Talvez alguns até pensam, e a gente mesmo pensa, eu não tenho arma, eu não tenho preparação, eu não tenho curso, eu não tenho formação, eu não sei fazer. Quem sabe? Davi não tinha arma nenhuma, ele tinha funda, e ele tinha 5 pedrinhas lisas, que ele pegou. Pedrinha lisa. E alguém pode estar perguntando, por que, pastor, as pedrinhas lisas? Excelente pergunta. E eu vou responder, não sei. Não sei, mas o texto destaca que eram pedrinhas lisas. Há quem diga que há uma estratégia nisso, que tem uma questão de aerodinâmica, e a pedrinha lisa ela vai ter um direcionamento mais certeiro, não tem ali nenhuma quebra para fazer ela se desviar da rota ou variar, e quanto mais lisa e redondinha ela for, mais certeira ela vai ser. Pode ser isso. Não sei se Davi tinha esse conhecimento todo, mas pode ser isso. Mas ele tinha essas pedrinhas lisas. Enfrentar Golias com uma funda e 5 pedrinhas é loucura. Não dá para a gente entender. Não é combatível. Não é concebível. Não tem lógica. Mas eu quero te dizer nessa noite, cumprir os planos de Deus é loucura. Nunca foi dito que é para ser fácil. Quando foi dito erroneamente. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Se alguém te disse é fácil, aceita Jesus que vai ser um mar de rosa. Quem te disse eu estava tentando te enganar ou foi enganado. Porque não é. Como eu disse, a unção não muda as coisas ao nosso redor. A unção muda a gente. E se nós somos diferentes, a afronta é maior. Porque quem não tem a unção não se incomoda com algumas coisas. Quem não tem a unção se acostuma, se adapta às situações, às afrontas. Ah, isso é assim mesmo, isso tem nada a ver. Quem não tem unção vai assim, não tem nada a ver. Hoje em dia é assim, não é não, querido. Quem tem a unção do Senhor sabe que não é. Santidade é coisa séria. E querer estar no centro da vontade de Deus e cumprir os planos de Deus é coisa séria e não é fácil. Só Deus levanta quem não sabe nada para ensinar tudo. Só Deus levanta alguém que não tem força nenhuma para fazer dele um campeão. Só Deus levanta alguém sem nenhuma qualificação para cumprir o seu grande propósito. Só Deus faz essas coisas. Só Deus. Como eu disse, não adianta estratégias, irmãos. Acho que elas são até boas. Estava comentando com alguém esses dias, uma pessoa que está ali se formando em coach, falou assim, olha, é uma ótima ferramenta para a tua vida, mas não leve isso para o púlpito da igreja, porque o púlpito da igreja é o lugar da palavra de Deus e só ela tem poder que transforma. As estratégias humanas é como a armadura de Saul, serve para um, mas não serve para outro. A unção é com o Senhor.
cumprir os planos de Deus é loucura. As pessoas não vão nos ver como campeões, mas o nosso Deus nos vê. Lá nos anos 80, tinha um compositor que foi meu amigo, morreu lá naquela década mesmo. Janires, que era do grupo Rebanhão, Banda Azul e outros grupos. E ele escreveu uma música para outro corredor, parece que hoje eu só estou falando de corrida, né? Alex Dias Ribeiro. E tem uma frase que ele colocou na música que diz assim: quando no céu você chegar e abrir o Notícias Celestiais para ler, vai descobrir que as derrotas aqui foram consideradas vitórias. E do lado do teu nome está escrito a palavra campeão. Só Deus nos faz campeões. Só Deus. Deus nos vê como campeão. Os outros nos vê como concorrentes. Os outros nos vê como uma afronta, como um empecilho. Davi, ele vai porque não se sentia mais só. Ele se sentia só quando ele estava com as ovelhas, mas ali Davi sabia que não estava sozinho. Davi, ele chega no versículo 45, diante do filisteu, e disse: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi diz assim: olha, tu vem com as tuas estratégias, tu vem com o teu equipamento, com a tua tecnologia, com o teu conhecimento, tu vem carregado de coisas, e eu venho completamente livre, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é a certeza de que o Senhor está comigo, porque eu estou aqui em nome dEle. O Deus de Israel, o Deus do Israel, do exército a quem tu tens afrontado, Ele é que está comigo. Diz Davi: ninguém acredita em mim, nem você, Golias. Ninguém acredita. Golias olha para ele e fala assim: vocês pensam que eu sou algum cachorro para me mandar um garoto para vir comigo com pedra e pau na mão? Não há glória nenhuma em Davi. Davi pode estar afirmando isso: não há glória nenhuma em mim. Nenhuma. Eu não tenho conhecimento, eu não sei lutar, eu não tenho espada, eu não tenho lança, eu não tenho escudo, eu não tenho couraça, eu não tenho diploma, eu não sou guerreiro, eu não sou soldado, eu não sou nada. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi entende aqui uma coisa que Paulo vai entender lá, olha, séculos e séculos e séculos depois, quando Paulo está se questionando, e Deus diz para ele: ó, a minha graça te basta. A minha graça, não é o teu diploma que você recebeu lá na escola de Gamaliel, não é o que você adquiriu na caminhada, não é o que você, é a minha graça. Davi sabia disso. Davi falou assim: ó, eu estou aqui. E é interessante que Davi narra o que vai fazer. O texto continua, versículo 46, diz assim: Davi vai narrar o que ele vai fazer. Presta muita atenção. Ele diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali
uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Veja só, o texto diz: Davi prevaleceu. Intervalozinho, aula de português. Prevalecer, transitivo indireto e intransitivo. É bom a gente aprender algumas coisas. Exceder em importância, levar vantagem, preponderar, predominar. Mas mais do que isso, prevalecer como intransitivo é continuar e existir, persistir, conservar-se. O improvável aconteceu de novo. Quem subsistiu foi Davi. Quem prevaleceu, quem continuou a existir foi Davi. Naquele encontro, as habilidades que Davi tinha davam condições a ele de prevalecer contra um guerreiro, porque em pequenas coisas Deus age na nossa vida e faz algo poderoso. Naquela pedra tinha algo que não tinha na lança de Golias: o poder de Deus. Querido, que você pode ter, pode não ser reconhecido por ninguém, mas o poder de Deus faz toda a diferença. A unção de Deus faz toda a diferença. Isso que é diferente. Davi pega aquela pedra, joga, acerta na testa e o gigante cai no chão. Todo mundo fica assustado. Foi um espanto para os dois lados. Os filisteus jamais poderiam imaginar essa cena. Como imaginar que Golias ia perder uma batalha, ainda mais contra um garotinho que chegou com uma pedra? Davi pegou 5, mas precisou de uma só. De uma só. 5 ele tinha, mas usou uma. E essa uma derrubou aquele gigante. O exército ficou assustado, o exército filisteu. Não é possível, Golias caiu. E o exército de Israel também. Porque apesar de Davi jogar no time de Israel, né, ninguém estava ali torcendo, ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Porque muitas vezes quem está do teu lado não acredita. Quem faz parte da tua caminhada não acredita. Porque não acredita na unção de Deus sobre a tua vida. E ali cai aquele gigante no chão. Mas a batalha não acabou ali. A batalha não termina aqui. Porque Golias ainda estava vivo. Ele caiu, mas não morreu. Ele ficou atordoado e caiu, mas não morreu. Todo o exército ficou apreensivo, ninguém tinha certeza da vitória, ninguém sabia o que vai acontecer. Preste atenção, querido irmão, porque aqui é muito específico, principalmente para mim e para você, que estamos aqui hoje, que somos servos do Senhor, que estamos na igreja do Senhor há muito tempo, e eu tenho certeza que você vai entender o que eu vou te dizer agora. Muitas vezes nós paramos no primeiro sinal de vitória, mas prevalecer é muito mais do que isso. Às vezes a gente está esperando alguma coisa e essa coisa acontece, vem o sinal de vitória, Deus deu a bênção e a gente se
acomoda, fala assim, agora está tranquilo. Daqui para frente, ó, é só ir no embalo. Não é assim não. Quantas vezes a gente está querendo agir de Deus, e aí quando Deus faz a gente se acomodar e fala assim, agora... Vou dar um exemplo para vocês. Nós mesmos. Naquele último culto antes da quarentena, quem estava aqui, quem não saiu daqui com a sensação de vitória, dizendo assim, agora é tranquilo, é jogar na banguela e deixar ir no embalo? Quem não saiu daqui achando que estava tudo... Nós não podíamos prever que na semana seguinte nós não poderíamos entrar aqui. Não é porque a gente viu um sinal de vitória que a gente abaixa a guarda. Tem muito crente que cai porque relaxa. Mas a palavra do Senhor nos ensina a ser vigilante e ser perseverante. Perseverar, prevalecer, permanecer. O gigante caiu, mas a batalha não estava vencida. O gigante caiu, mas ainda tinha que ter ação. Quantas vezes nós baixamos a guarda antes de vencer a guerra? Agora nós começamos de novo, voltamos, o culto pode vir, agora está tudo bem. Tá não, a guerra não acabou não, irmãos. Ainda temos que ir muito além, tem muita coisa para fazer. Nós temos que estar atentos nessa batalha. A guerra ainda está aí, ainda há batalha. Não é porque o primeiro gigante caiu, não é porque ele simplesmente tombou que está tudo resolvido, não. Não podemos baixar a guarda. Ainda não havia acontecido o que Davi falou. Eu creio que Deus deve ter mostrado para ele, só pode ter sido uma visão. Deus deve ter dado para ele uma visão. O texto não fala isso, sou eu que estou falando. Porque Davi descreveu, eu li o texto aqui, ele falou, eu vou te ferir, depois eu vou pegar a sua cabeça, vou cortar a sua cabeça, e ainda vou dar o teu corpo e os teus companheiros para as aves do céu comer. Davi ainda narrou tudo, e ainda não tinha acontecido, mas não havia espada na mão de Davi. E aí Davi vai até Golias, o gigante está no chão, Davi chega lá, tira a espada de Golias, e com a espada de Golias, Davi corta a cabeça de Golias. E ele levanta a cabeça de Golias, como que um troféu. Davi tem a espada de Golias numa mão e a cabeça de Golias na outra. Naquele momento, os filisteus se desesperam. O improvável aconteceu. Realmente Golias está morto. E agora? Israel, que não acreditava, talvez tenha demorado um minutinho para cair a ficha, mas quando viram que era a cabeça de Golias, eles se encheram de coragem e disseram, ó, se Davizinho consegue, a gente consegue também. Se ele que não era nada conseguiu, eu também consigo. Porque, irmãos, quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, Deus usa a nossa vida, e a nossa vida vira exemplo, testemunho para os outros. Motiva os outros. E o exército de Israel olhou e falou, se Davi conseguiu, a gente consegue também. Preste atenção. Primeiro gigante foi Davi que matou. Mas ele não matou mais ninguém naquela guerra. Davi só matou Golias. Presta muita atenção, meu irmão, minha irmã. Tem aqui, a maioria aqui é líder. Alguns ainda não exercem porque não sabem, mas
maioria aqui é líder. Presta atenção no que eu vou te dizer, isso, querido. Presta muita atenção. Ninguém faz a obra sozinho. Ninguém faz a obra sozinho. Nós temos que aprender a delegar, a formar novas gerações, ensinar pessoas. Nós temos que aprender a nos colocar à disposição para aprender, para assumir o posto, para assumir posição de batalha. A igreja do Senhor precisa entender isso. Davi estava ali, aqueles homens, aquele exército, 40 dias sem sequer levantar a espada. 40 dias ali, só baixando a cabeça. E precisou vir um garotinho, direto lá do curral, para chegar ali, enfrentar o gigante e botar ele no chão, para dizer: se eu conseguir, você também consegue. Ah, mas é você. Eu não, eu sou nada. Eu sou o improvável Davi. Apenas a unção do Senhor está sobre mim, e a graça do Senhor me basta. E aí Davi então levanta a cabeça de Golias, e com aquela cabeça o exército olha e se inspira e parte para cima. Israel vai para cima, e diz o texto que botaram os filisteus para correr e praticamente exterminaram a maioria do exército dos filisteus. E Davi ficou lá com a cabeça de Golias e a espada de Golias. Agora, a parte que para mim é mais importante aqui nessa história, que eu quero compartilhar com você no finalzinho dessa mensagem: cabeça e espada. Cabeça de Golias, espada de Golias. Todo o exército vai e fica Davi ali. O corpo de Golias está ali. As aves vão vir comer. Mas diz o texto que Davi pega a espada e leva para a tenda e guarda na sua casa, na tenda. E pega a cabeça de Golias e vai para Jerusalém. Saul perguntou: quem é ele? E o capitão da guarda falou: não sei nem quem é o pai dele, vai lá descobrir. E aí o capitão vai e faz mais do que isso. Em vez de só se informar, pega Davi e fala assim: vamos lá, vamos ver Saul. E vai o Davizinho Saul, carregando uma sacolinha, dentro da sacolinha a cabeça de Golias. E ele vai lá para Golias, para Saul. E quando ele chega lá, ele pega a cabeça de Golias e entrega para Saul. O que Golias representava? Eu falei no início da mensagem. Era o campeão dos filisteus. Tinha uma glória nele, a glória dos homens. Davi não está preocupado com a glória dos homens. Quando Davi está diante de Golias, ele fala muito bem o que ele quer. Ele diz assim: eu estou aqui representando, eu estou aqui em nome de, não é eu, em nome do Senhor dos Exércitos que tu está afrontando. Você não me afrontou. Não é comigo essa história. É com o meu Deus. E eu estou aqui em nome dele. Não é a minha glória. Não sou eu que vou te vencer. Não é a minha pedrinha que vai te vencer. Isso é impossível. Não é a minha funda que vai te vencer. Isso é impossível. Não é o pouquinho que eu sei tocar de violão que vai vencer. É impossível. Não é o pouquinho que eu conheço da palavra de Deus que vai fazer vencer. Isso é impossível. Porque é pouco demais e o desafio é grande demais. É impossível. O que vai trazer a vitória é o próprio Deus. A glória dele. É Ele que vai fazer o sobrenatural. É Ele que faz essa pedrinha pequenininha ser potencializada de tal maneira que parece uma bala que fere a cabeça de um gigante e coloca aquele gigante no chão. É Ele. Porque homem nenhum consegue fazer isso. Ciência nenhuma faz isso.
É ele que pega aquele irmãozinho que tem poucos recursos, mas pega a Bíblia e fala de uma forma que o coração arde, as pessoas ficam ali dizendo: meu Deus! É ele, a glória dele. E Davi tinha consciência disso. Só que Saul, que foi rejeitado por Deus, Saul estava preocupado com a glória dos homens. Existe uma diferença absurda. Golias, ele tinha a glória dos homens, era o campeão dos homens, espelho dos homens. Ele confiava nele mesmo, a glória era dele, a glória dos homens. Todo mundo vai dizer: olha só, aquele ali é importante, aquele pastor ali, olha só, está na televisão, a igreja dele tem não sei quantas mil pessoas. Não estou criticando não, porque quem dera a gente tivesse aqui milhares de pessoas. Mas não é isso. O problema é quando a coisa está voltada para a glória dos homens. Quantos púlpitos estão ocupados de pessoas preocupadas com a glória dos homens? Davi vai diante de Golias e diz: a glória não é minha, é dele, é ele que vai fazer. Eu só estou aqui em nome dele, só estou representando, mas é ele. O poder na pedra é dele, a eficácia da pedra é dele, é ele. E agora Davi tem a cabeça de Golias, e a cabeça de Golias representa a glória dos homens. Saul queria a glória dos homens, e Davi falou assim: ó, está aqui, Saul, o que você quer está aqui, a glória dos homens é tua. Eu não quero. Não fiz isso para ter glória. Não fiz isso para poder aparecer. Não fiz isso para ser, para ter. A glória, a fama, a vaidade. Era Saul que queria. Saul só cumpria os propósitos para si mesmo. Foi por isso que Deus rejeitou Saul. Saul queria ser glorificado, queria ter glória, queria ter fama. E Davi dá isso para Saul, porque Davi não queria isso. Ele dá a glória dos homens para Saul. Ó Saul, a cabeça do guerreiro filisteu é tua. Toda a glória que ele tinha agora está com você. Mas tem a espada. E a espada ele guarda na tenda, depois ele leva para o sacerdote, mas ele guarda primeiro na tenda. E essa espada, ela tem um simbolismo muito importante, diferente da cabeça, totalmente diferente. Porque ali naquela espada estava representado o momento em que estava Davi ameaçado por aquela espada, mas sabendo que Deus estava com ele. A experiência com Deus. Só ele sabe o que estava no coração dele quando aquela espada estava ali, pronta para ser arremessada, jogada contra ele mesmo. Imagine a experiência de Davi naquele momento. Você consegue imaginar o que passava na cabeça de Davi enquanto ele estava diante de Golias? Com uma plateia imensa, um Maracanã inteiro lotado, olhando, e ninguém acreditando em você, e ele ali sabendo que ele não está sozinho, Deus está com ele, não tem ninguém do meu lado, mas Deus está comigo. Você consegue imaginar o coração de Davi naquele momento, vendo aquele gigante ali, aquela espada ameaçadora? Aquela espada representava um momento de justiça de Deus sobre a vida dele.
Davi não precisava de capacete, nem de espada, nem de escudo, só de uma pedra, porque a justiça estava com ele. A espada hoje é ainda, até hoje, símbolo de justiça. Naquele momento em que aquela espada estava levantada contra ele, provavelmente ele lembrou do Senhor lá no pasto com ele, dos momentos de solidão que ele tinha, e só o Senhor estava com ele, e Deus tratava dele. Querido, confia na experiência com Deus, a experiência que você precisa ter com Deus. A experiência do outro é do outro. Davi, ele guarda a espada, porque aquela espada representava algo poderoso, um momento que ele teve com Deus poderoso, um momento que Deus fez dele um guerreiro quando ele era apenas um pastor, um momento de experiência, um momento da convicção de que Deus estava com ele. Ele sabia, só Deus podia potencializar aquela pedra, só Deus. Davi, ele entrega a glória dos homens para Saul, e ele guarda a experiência com o Senhor para ele. Aprendemos com Davizinho que nós precisamos estar debaixo da unção de Deus. Você hoje pode ter só uma pedra na mão, quem sabe? Uma coisa simples. Quem sabe é algo muito comum, simples, pequeno, significante. Que diferença faz isso no meio de tanta coisa acontecendo? Se o Senhor derramou sobre a tua vida a unção, Ele quer pegar isso que você tem e potencializar. Eu só sei orar. Deus quer potencializar a tua oração. Eu só sei dar aula. Deus quer potencializar a aula. Eu sei cantar um pouquinho. Deus quer potencializar o teu cântico. Eu sei tocar um pouquinho. Deus quer potencializar a tua atuação musical. Eu sei limpar. Deus quer potencializar isso. E Deus vai fazer a diferença. Porque você é chamado por Deus para uma grande obra. A guerra é muito maior, mas Deus é conosco, está conosco o tempo todo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos aprender mais um pouquinho. Essa é a terceira mensagem, das 14 mensagens sobre Davi. E o meu propósito ao estudar isso é que eu encontrei aqui um exemplo na vida de Davi. Um jovenzinho improvável, uma pessoa comum, que acertou e errou. No momento certo a gente vai falar desses erros. Mas que foi alguém que, segundo a Bíblia, era o homem segundo o coração de Deus. E eu quero aprender a isso. Ser alguém segundo o coração de Deus. Estar no centro da vontade de Deus. E servir ao propósito do Senhor. Você quer isso também? Você quer isso? Talvez tenha tanta coisa que precisa mudar na nossa vida. Talvez a primeira delas é a gente acreditar nisso tudo. Como eu disse, nem Davi acreditava nele. Mas Deus acredita, porque é Deus que te chamou. Nós vamos orar nesse momento, nós vamos participar da ceia do Senhor.
Nesse momento eu quero te convidar a curvar sua cabeça aí onde você está, fechar os teus olhos e orar. Aproveita a reflexão dessa mensagem e pensa agora na tua vida. Nesse momento de afronta que a igreja vem passando. Há uma afronta generalizada. Está tramitando no Congresso um projeto de lei para liberar o casamento de pais com filhos. Uma afronta aos princípios do Senhor. E a igreja vai ficar calada. Eu e você vamos ficar calados. Quantas afrontas nós temos visto. E como o exército de Israel, muitas vezes nós estamos lá. 40 dias sendo afrontados e omissos, achando que não somos ninguém. Talvez você nessa noite queira dizer para o Senhor: Senhor, eu sou um improvável, mas eis-me aqui. Usa o que eu tenho, usa o que eu sei, cumpra em mim a tua vontade, para a glória do Senhor. Que a glória seja tua. Não queremos a glória dos homens, nós queremos a tua glória, Senhor. Não nos interessa, Senhor, a glória que é dada para os homens. Nós queremos, ó Pai, vencer em teu nome, não fugir das batalhas. Senhor, nós queremos estar no centro da tua vontade. Nós precisamos de ti, Senhor. Não há nada em nós, ó Pai, que seja tão eficiente. Não somos, ó Pai, autossuficientes, muito pelo contrário. Nós somos pecadores, fracos, frágeis. E se não for a tua misericórdia sobre a nossa vida, Senhor, nós estamos perdidos. Senhor, quantas pessoas não acreditam em nós? Quantas vezes, Senhor, menosprezam, desprezam, desqualificam, Senhor. Mas, Senhor, nós estamos aqui para te dizer: faça em nós o que o Senhor quiser. Cumpra em nós a tua vontade, o teu projeto. Que tu possa nos tomar para que sejamos edificados pelo teu poder. E a ti seja dada a honra, a glória e o louvor em todo o tempo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé. Nós vamos consagrar os elementos da ceia. Nós vamos estar ceando a mesa do Senhor. E nós nos colocamos diante do Senhor. Aqui existe, como a espada de Golias, existem símbolos da nossa vitória. O pão e o suco, que nos traz à memória a experiência que nós tivemos ao aceitar ao Senhor Jesus. Porque Ele pagou o preço pela nossa vida, lá na cruz. A vitória de Jesus foi na cruz. E quando nós pegamos desse pão e do cálice e tomamos, nós fazemos isso para lembrar
lembrar o que Ele fez por nós e lembrar do momento em que nós nos encontramos com Ele, abrimos o nosso coração. Se você está nos ouvindo, nos assistindo e ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, não perca tempo, porque Ele já fez tudo. Tudo que nós precisamos dizer é: Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade, entregar a minha vida para ti. Então, quando nós pegamos desse pão e desse cálice, nós estamos testemunhando esse momento da experiência. Foi isso que Jesus deixou para os discípulos: todas as vezes que vocês comerem, lembre-se de mim, que o meu corpo é ferido por você e o meu sangue derramado, fazendo uma nova aliança contigo. Nós vamos consagrar os elementos e depois nós vamos comê-los. Você que está nos assistindo da sua casa, pegue também os elementos e nós vamos estar consagrando junto, e você vai poder cear também. Vamos estar orando. Toda glória seja a ti, Pai nosso celestial, obediente à ordenança do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos aqui, diante da tua divina majestade, esse memorial que o teu Filho nos mandou celebrar. Temos na lembrança a sua poderosa ressurreição e ascensão e os inumeráveis benefícios que ele nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, conceda-nos o Espírito Santo e por tua infinita bondade consagre os elementos do pão e do vinho, para que, recebendo segundo a ordenança do teu Filho, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém? Os irmãos aguardem aí, eu estarei levando a ceia até aí. Vamos estar cantando enquanto isso. O pão está no cálice também, para que ninguém pegue, né, do mesmo pão, assim, já foi. Ele saiu do mesmo pão, mas aqui, para que a gente mantenha todos os critérios de segurança, né, ele está separado no cálice. Então eu vou estar levando até você. Fique aí, aguarde aí, que eu vou chegar a você. Espere para que todos possamos comer juntos. Amém? Jesus derramou sua vida.
Jesus, na noite que foi traído, depois de ter dado graças, ele partiu o pão e disse: meu corpo é partido por vós, para que sejam um. Nós somos o corpo de Cristo, chamados a sermos um, unidos na força do Espírito Santo. Nós temos um compromisso de sermos um só coração do Senhor. Quando comer desse pão, lembremos que nós temos esse compromisso de sermos um. Comamos e sejamos abençoados. Por semelhante modo, após haver ceado, ele tomou o cálice e disse: essa é a nova aliança no meu sangue. Gosto muito dessa expressão, repito sempre. Essa aliança consiste: eu vou morrer a tua morte para você viver a minha vida. Quando você tomar desse cálice, lembre-se que ele já morreu a nossa morte. E nós agora estamos aqui, colocando tudo nas mãos dele, para vivermos a vida dele. Bebamos e sejamos abençoados. Na força do Espírito Santo, Senhor, nós proclamamos aqui que temos um compromisso de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos, nós iremos andar. Oh, aleluia! Lutando um bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui: pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? É assim que nós vamos andar, unidos no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos encerrar o nosso culto. Quarta-feira, continuamos com o nosso estudo transmitido online, né? Estamos estudando ainda a aliança. E domingo que vem estaremos juntos aqui, mais uma vez às 18 horas, né? Aqueles que não podem vir, assistem de casa, mas você que pode, venha. Tem gente trabalhando, indo na rua e tudo, então pode vir, né? Nós estamos com todas as regras de segurança, a higienização, o distanciamento, máscara, tudo sendo feito de acordo, não há problema nenhum, pode vir. E assim juntos iremos louvar o nosso Deus. Amém? Recebamos a bênção e que Deus nos abençoe. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, o Filho, a comunhão, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo de Deus, esteja com o povo de Deus aqui presente, com o povo de Deus que está assistindo essa transmissão, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe em nome de Jesus.
somos um. Unidos em amor, nós somos um. Unidos em Cristo e uns aos outros, em uma aliança eterna somos um. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Comunhão do Espírito em uma aliança eterna.